Meus queridos, amados irmãos, com alegria quero vos cumprimentar com a doce e gloriosa paz do Senhor. Quero trazer-vos uma palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, e o verso de número 22 a seguir. Diz assim o texto sagrado: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Meus queridos, é um texto bastante conhecido, não é? É um texto extremamente conhecido por todos os leitores da Bíblia Sagrada. Todavia, portanto, tem uma lição importante que eu quero extrair desse texto. Os discípulos andavam com Jesus, conviviam com Jesus, e os discípulos já tinham visto Jesus realizar vários milagres, muitos milagres. Eles conheciam Deus como Salvador, eles conheciam Deus como Libertador, eles conheciam Deus como aquele que cura cegos, surdos, mudo, paralítico, ressuscitou mortos, limpou os leprosos, enfim. Ele conhecia Deus de várias formas, mas eles não conheciam ainda o Deus que intervém a natureza, o Deus que age no sobrenatural. Todavia, Deus permitiu eles passarem por uma situação para Deus se revelar a ele, aquela forma que eles não conheciam. Talvez você não está entendendo ainda a tônica desta mensagem. Deus vai tratar naquela área que você ainda não conhece Deus. Ele vai permitir uma situação na sua vida para que você conheça aquele lado que você ainda não conhece do que o seu Deus é capaz de fazer. Portanto, tenha fé, tenha coragem. Os discípulos não conheciam, ficaram com medo. É normal, quando a gente não conhece, o medo e o temor, né? Até o terror, né? O espanto. Mas eles gritaram com medo: é um fantasma. É verdade, quando nós estamos diante de um impossível, de algo estranho, de algo diferente que nós não conhecemos, há uma probabilidade de nós nos estranharmos e gritarmos com medo, né? Imagine
um barco cheio de homens gritando de medo, é um fantasma, porque o vento era forte, a situação ali era complicada, porque eles estavam remando contra uma grande tempestade, e de repente parece um personagem andando por cima das águas. O desespero foi grande. Ele diz: não basta já essa dificuldade que estamos atravessando, agora vem ali um fantasma, sei lá quem, para nos aterrorizar mais ainda. Agora nós estamos perdidos. Talvez essa devia ser a preocupação dos discípulos, mas Jesus logo em seguida estende a mão e diz: olha, não tem mais, sou eu. Aí Pedro, corajosamente, ele diz: Senhor, se és tu, então dá uma ordem para mim, eu quero andar por cima das águas também, test drive, sei lá, se é o Senhor, me chama aí que eu quero andar por cima das águas. Enfim, eles não conheciam que o Deus a quem eles serviam podia andar por cima das águas. Águas fala de problemas. Se você está tão assustado com os problemas com que você está atravessando, eu estou falando de um Deus que anda por cima dos problemas, um Deus que anda por cima da dificuldade. Enquanto você está assustado, está atribulado com os probleminhas que você está enfrentando, claro que para você é um baita de um problema, mas para Deus ele diz assim: é um probleminha, eu não só posso mandar parar, mas eu vou caminhar por cima deles para você reconhecer e saber que eu sou Deus. E Pedro então se levanta do barco e vai andar por cima das águas, mas o interessante é que o vendaval e a tempestade, os problemas ainda estavam na tônica, ainda estavam em alta. E você vai observar no texto que só quando Jesus bota o pé dentro do barco, aí que ele autoriza o vento a acalmar. Então, por que você está assustado? Por que você está assoberbado, angustiado? Este problema para Deus não é nada. E a tônica desta mensagem é que quando o Senhor entra dentro do barco e que o vento, a tempestade acalma e tudo volta à bonança, aí que os discípulos vão dizer esta palavra, que eles foram realmente, verdadeiramente reconhecer que Ele é Deus. Olha o texto que diz assim: então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Então eles não conheciam ainda esse lado maravilhoso de Deus. Então, resumindo, para que essa mensagem não fique tão extensa, é que Deus vai se revelar a você. Essa luta, essa dificuldade que você está atravessando, é porque Deus quer que você conheça Ele, nesse lado que você ainda não conhece. Talvez Deus para você é um grande salvador, um libertador. Deus é muitas coisas para você, mas você acha que Ele não é, Ele é capaz de resolver a situação que você está enfrentando. Deus quer se revelar para você. Faça como Pedro, convide a Ele para entrar dentro do barco, vá com Ele por cima. Deus quer que você tenha a experiência de andar por cima dos problemas, da dificuldade. Eu quero deixar essa mensagem ao teu coração, dizendo sim, dizendo a você: não diga o tamanho do seu problema para Deus, mas diga para o problema o tamanho do seu Deus. Mude a visão de ver as coisas. Não fica dizendo: Deus, olha, o meu problema é tão grande, Deus, olha, o gigante é tão grande. Não, você ainda não conhece o seu Deus. Diga para o problema o tamanho do seu Deus. O seu Deus é grande, é muito grande. Bendito seja o nome do Senhor. Eu ouvi uma frase essa semana que eu achei por demais interessante, dizendo o seguinte: você quer fazer Deus sorrir? Conte os seus sonhos para Deus. Você não entendeu? Por que contar sonhos para Deus se Ele já sabe? Então quer fazer Deus rir? Diz: olha, os meus sonhos Ele já conhece. Então acredite, confie nele e Deus te dará vitória. Deixa eu orar por você. Querido Deus Pai, esse irmão, essa irmã que me assiste agora, eu quero lhe pedir, Senhor, aumente a fé do teu filho, assim como aumentou dos discípulos. É claro que para aumentar a fé a gente tem que passar por experiências,
Então não fuja dos problemas, não fuja das experiências, encare-as, porque na sua frente o general grande vai contigo, e ele vai na frente te dando vitória em tudo. Deus lhe abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.